Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá. Continuando os nossos vídeos sobre Nosso Senhor. No último eu havia falado um tanto sobre a união hipostática, que consiste justamente no fato de Deus ter unido a nossa humanidade a Ele, de modo que sejamos unidos sem nos confundir, sem parecermos ser a mesma coisa, ou sem que deixemos de ser o que somos. E também distintos, ou seja, diferentes, mas sem se separar, sem estar distantes. Porque se somos confundidos, deixamos de ser o que somos e isso não é salvação. Se estamos separados, bom, não tem como se salvar assim. Só que, às vezes, quando nós estamos estudando essas coisas, principalmente pelo jeito que as coisas andam nas escolas ordinárias, as pessoas acabam estudando essas coisas sem ter uma conexão do real, sem entender como que isso se aplica à nossa realidade, ou à realidade de modo geral, né? Pois bem, tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas verídicas, ou seja, são coisas que realmente aconteceram, são coisas que estão no real, que estão na realidade. Pois bem, quando eu estou falando com esses termos, união hipostática, hoje eu vou falar sobre visão beatífica e por aí vai, eu estou falando sobre coisas concretas de Nosso Senhor. Eu fecho o olho para me concentrar naquilo que eu estou falando. Quando eu estou dizendo sobre a união hipostática, o que isso significa na prática? Que Deus, que desde toda a eternidade existiu, que desde toda a eternidade existe e que criou todas as coisas, em dado momento, depois de ele ter começado a criação e sustentando ela, ele, com o sim de Maria, no seio da Virgem Maria, fez para si uma humanidade, fez para si um corpo e uma alma. E esse Deus eterno, ele assumiu essa humanidade para si. Então, quando eu olho para Jesus, eu vou ver que ele tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Primeiro divina e depois humana. Só que quando eu pergunto quem é esse homem, é Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Quando eu pergunto quem é esse Deus, é Jesus. Entende isso? Jesus, que existiu desde toda a eternidade, desde sempre, quando chega um dado momento no tempo, ele faz para si uma humanidade. Só que não associe Jesus com o homem, porque Jesus é, antes de tudo, Deus. Deus que existiu desde sempre, depois que fez para si uma humanidade. E bom, se nós olharmos para o Cristo, aí nós entendemos realmente o que é a união hipostática. Porque essas duas naturezas estão distintas, ou seja, a humanidade dele é a humanidade dele, a divindade dele é a divindade dele. Porém, elas não estão separadas, estão unidas sem se confundir e distintas sem se separar. Então Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, 100% Deus e 100% homem. Eu estou voltando nisso porque para que vocês consigam conectar essas coisas na realidade, não como se fosse uma teoria, uma coisa de outro mundo. Não, isso aconteceu com o Nosso Senhor. Isso está acontecendo com ele no céu. É simplesmente dar nome aos bois. Simplesmente isso. E hoje, então, vou falar sobre esse aspecto da vida de Nosso Senhor. Veja, se Deus fez uma humanidade para si, é porque ele queria viver uma vida humana. Quando eu estava falando um pouco sobre isso, eu citei aquela passagem de Hebreus, que São Paulo disse: mas fizestes-me um corpo, não, sacrifícios e holocaustos não foram do seu agrado, mas fizestes-me um corpo. Então ele disse que ele vem para fazer a vontade do Pai dele. Qual é a vontade do Pai? Bom, aqui a vontade do Pai é que Nosso Senhor, vivendo uma vida humana, possa oferecer esse sacrifício da vida humana e no fim da vida a paixão, de modo que ele possa nos reconciliar com o Pai, nos reconciliar consigo mesmo, no caso também. E daí, senhores, nisso consiste a vida de Nosso Senhor. E como eu tinha dito, Nosso Senhor, ele viveu uma vida ordinária, uma vida de todo mundo. Teve uma infância, teve coisas próprias da infância, brincar, aprender a falar, tudo isso. Depois ele viveu uma vida de adolescente, de escola, etc. Depois, uma vida adulta trabalhando com São José, sustentando a Virgem Maria.
e por aí vai, até que começa as pregações, então sair com os apóstolos, e a paixão, tudo isso. Mas veja, Nosso Senhor ao longo disso tudo sempre foi Deus. E todas essas coisas ele manifestou de maneira escondida a sua divindade através da humanidade, mas sempre fazendo atos divinos através da natureza humana. Porém, as Sagradas Escrituras dizem, a Igreja ensina, que Nosso Senhor ele foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Por isso que estou mostrando essas coisas para vocês. No entanto, se nós formos olhar bem na história de Nosso Senhor, nós podemos ver que existe algo de diferente, que justamente ele tinha isto para conseguir completar a sua missão. Vejam, como eu posso explicar isso para vocês? Bom, vou colocar um pressuposto. No início do Evangelho de São João, que é o prólogo, o primeiro capítulo, diz que Nosso Senhor era cheio de graça e de verdade. Se você entende um pouco de santidade, você vai entender que, para que você seja santo, em que consiste a santidade? É um processo. Para ser santo precisa de duas coisas, Deus e você. E a santidade ela se dá através do amor. E como é que se começa a amar alguém? Para você amar alguém, você primeiro tem que conhecer essa pessoa. E conhecendo essa pessoa, você vai se sentindo tão atraído por ela, que você começa a mover o seu coração, a sua vontade para amá-la. E amá-la através de coisas concretas. Só que qual é o resultado disso? Você conhece essa pessoa, você começa a fazer atos de vontade, ou seja, gestos de amor. E se essa pessoa ela aceita o teu amor, então acontece uma coisa simples, que essas pessoas se unem. Isso se dá tanto numa amizade, tanto num amor filial, ou seja, de pai para filho, filho para pai, filho para mãe, mãe para filho, quanto em um amor de casais, de um esposo por sua esposa. Mas isso se dá naturalmente, em qualquer união, porque nisso se dá o amor. O amor ele une o amante com a pessoa amada, certo? E isso é a santidade. A santidade é o amor vivido. Eu conheço o amor de Deus, conhecendo esse amor eu me deixo amar por esse amor. Então, me vendo tão amado e vendo a beleza desse Criador, então eu dou o meu coração a Ele, eu o amo de volta. E nisso, me uno a Deus. Isso é a santidade. Bom, se Nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, a sua humanidade devia estar inteiramente ligada à sua divindade. Não simplesmente pela união hipostática, pelo fato de que essa humanidade pertence ao próprio Deus. Quem é a pessoa daquela humanidade? É o próprio Deus. Não poderia ser somente isto, mas para que todos nós pudéssemos nos santificar através dele, para que todos nós pudéssemos nos unir a Deus por meio dele, ele deveria ser santíssimo, mais santo do que todos nós. E bom, se a santidade ela perpassa pelo conhecimento, e bom, Nosso Senhor é mais perfeito do que nós, então necessariamente, assim, parece ser necessário, e de fato tinha isso, Jesus tinha isso, certo? Que ele possuía a visão beatífica, ou seja, a alma de Cristo, ainda aqui na terra, contemplava a face de Deus. A alma de Nosso Senhor estava o tempo inteiro vendo a Deus. Isto é a visão beatífica. Todos nós teremos isso no céu. Não sei dizer se os grandes santos eles tinham a visão beatífica, mas ciência infusa sim, que eu vou explicar depois. Mas a visão beatífica eu não sei. Mas a alma de Nosso Senhor tinha a visão beatífica. E assim, conhecia mais perfeitamente o Pai, conhecia mais perfeitamente a si mesmo, a humanidade dele. E o Espírito Santo, e assim se unia nessa íntima união de amor mais perfeitamente. Porque a vontade, o querer, ele precisa ser iluminado por um objeto que seja agradável, para que ele possa se mover. A vontade é cega, é preciso ser iluminada pela inteligência para que
possa amar de fato. Entende? E daí, antes de eu passar para o outro, vocês poderiam me perguntar, mas, bom, se a pessoa que está ali é o próprio Deus, por que ele precisaria disso para conhecer mais a si mesmo? Bom, porque, veja, por mais que a pessoa, de fato, conhecimento divino que Jesus tinha era uma coisa. Agora, pensa que ele tinha capacidades diferentes de compreender. Ele tinha a ciência que ele, ou seja, o conhecimento que ele desde toda a eternidade tinha. Só que agora, criando uma humanidade, uma alma e um corpo, uma alma que é capaz de reter conhecimento e conhecer a verdade, e um corpo que é capaz de ter experiências e ganhar memórias, isso daqui é novo. Essas duas coisas aqui são novas, não são? Porque vieram depois. Depois de muito tempo da criação, que Nosso Senhor fez para si um corpo e uma alma. Não é assim? No ventre da Virgem Maria. Então isso daqui é novo. E bom, assim como nós nascemos com uma capacidade de conhecer a verdade, de ter experiências sensíveis, do gosto das coisas, de saber como é a cor das coisas e tudo isso, Nosso Senhor também teve isso. Então, era essa humanidade que precisava conhecer. A capacidade da alma de Jesus de conhecer as coisas e a capacidade do corpo de Jesus de conhecer as coisas. E por isso era necessário que a alma dele tivesse a visão beatífica. Entenderam? Só que além da visão beatífica, Nosso Senhor ainda tinha outra coisa, que os santos também têm, que é a ciência infusa. A ciência infusa é uma graça que Nosso Senhor dá ao homem e também aos anjos. É o tipo de conhecimento mais parecido com os anjos que nós podemos ter. E que todos nós temos, se nós nos tornarmos santos, e também na hora da nossa morte, todos nós teremos ciência infusa. Que é uma graça que Nosso Senhor dá a nós, por meio da sua graça, ou seja, por infusão, nós adquirimos um conhecimento mais perfeito e mais profundo das realidades, sim, tanto da criação, de modo geral, de tudo aquilo que foi criado, quanto dele mesmo. Então, é possível. E assim, exemplos práticos disso, se vocês virem um filme sobre Santo Inácio de Loyola, tem um momento em que Nosso Senhor aparece menino para ele, impõe as mãos na cabeça dele, e nisso ele conhece toda a criação. Mas ao conhecer toda a criação, Santo Inácio de Loyola, ao ver profundamente cada coisa criada, as mínimas coisas, os menores insetos, as grandes árvores, os maiores animais, as grandes montanhas, os grãozinhos de areia que se perdem na praia, de tão insignificantes que são, ele pôde entender a grandeza de que tudo aquilo foi feito para ele, para que ele pudesse, assim, de diversos modos, Deus está nos amando através da criação. Mas entende? Deus infundiu esse conhecimento nele de que ele pôde conhecer mais perfeitamente e de maneira inegável que ele estava sendo amado por meio de todo o criado, de tudo aquilo que existe. E bom, Nosso Senhor tinha essa ciência infusa. Para quê? Entre outras coisas, para que ele pudesse, em todos os instantes, desde o momento da sua concepção até o seu último suspiro na cruz, e depois, claro, ressuscitado, ele pudesse pensar em você, concretamente, somente em você, concretamente, somente em mim. Desde o momento em que desde o momento em que ele foi concebido, ele já me chamava pelo nome. Quando Nosso Senhor se fez carne, ele disse: Gabriel, é por você que eu venho aqui. É por você que eu me rebaixo. E vou ir cada vez mais baixo, me humilhando, até chegar no momento da paixão que, aí sim, mesmo a minha humanidade vai parecer desfigurada, ou seja, muito machucada. Por quê? Para que eu possa te buscar no fundo do teu poço e levar você para junto de mim. Então, todo instante da vida de Nosso Senhor, ele estava pensando em mim, estava pensando em você. Então, cada gesto, cada palavra, cada jeito de olhar, cada pensamento, cada suspiro, tudo que Nosso Senhor fez foi pensando concretamente em você e pensando concretamente em mim, somente em mim,
Vou fazer desta forma para que você ouça algo de mim. Vou fazer dessa forma para que você entenda o meu carinho. Vou olhar para ele dessa forma para que você possa sentir o meu olhar, e por aí vai. Porque, bom, o conhecimento de Deus é infinito. E claro, nisso a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo teve uma graça especial para isso, né? Mas por isso a ciência infusa. Mas o que eu quero dizer aqui, em tudo da vida de Nosso Senhor, Ele estava pensando somente em você e somente em mim. Concretamente em você e concretamente em mim, durante todos os instantes, desde as coisas mais humanas que ele fazia até aquelas coisas mais excelsas e divinas que ele fazia em sua humanidade. E por isso nós conseguimos encontrar sentido pessoal em cada passagem das Sagradas Escrituras, em cada passagem. E por isso que é muito bom rezar com as Sagradas Escrituras, porque, concretamente, lendo os gestos de Nosso Senhor, lendo as palavras dele, eu posso ter a certeza de que ele falou para mim, que ele agiu daquele jeito por mim, entendeu? Entende como que esse tipo de conhecimento, esses dois tipos de conhecimento que eu falei que Nosso Senhor tinha impactam na vida dele, como que isso muda as coisas? Como que essas coisas são concretas, são reais, não são simplesmente uma coisa que eu estou falando para vocês. E claro, também Nosso Senhor teve o conhecimento humano, que é através das experiências. Embora Deus existisse desde toda a eternidade, por ele não ter um corpo, ele não sabia, assim, ele não tinha experimentado sensivelmente, porque Deus é espírito, ele não tinha experimentado sensivelmente como que é o toque, como que é o frio, como que é o calor, como que é a tristeza, como que é a alegria. De outras formas, com certeza ele sabia o que são essas coisas mesmo, porque ele criou tudo isso. Mas, como o Padre Paulo Ricardo fala num dos cursos dele, Nosso Senhor menino, quando esteve nos braços da Virgem Maria e viu tamanha beleza, tamanha delicadeza e pureza daquele rosto, também em sua humanidade ele se espantou diante de toda aquela beleza. E assim ergueu seus bracinhos para a Virgem Maria para poder abraçar e sentiu o calor do corpo dela, que aquecia ele no frio. Então pôde passar a mão no rosto dela para fazê-la carinho. E por aí vai. Nosso Senhor também teve essas coisas, experiências sensíveis, conhecimento sensível das coisas. E que é muito bom e que é muito importante. E que não é desprezível, embora seja menos perfeito do que os outros. Mas foi porque ele se fez homem dessa forma que nós podemos, através desse tipo de coisa que Nosso Senhor teve, traduzir essas realidades, a realidade do amor dele. Porque uma coisa é eu ouvir de Deus que ele me ama. E outra coisa é eu sabendo que ele estava pensando em mim quando ele fez carinho no rosto da Virgem Maria, saber o carinho que ele tem por mim. E como que, se eu, no céu com certeza, mas se eu pudesse ver agora, certamente ele também estaria me demonstrando amor de forma humana. E nós podemos ver isso melhor na Eucaristia, sem dúvidas. Certo? Então é isso, o vídeo está acabando meu tempo aqui, mas, bom, se tiverem qualquer dúvida me mandem. E bom, espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês.